Oi, gente. Então, continuando nossos estudos sobre conjuntos e operações básicas, nesse vídeo eu vou fazer o seguinte: eu vou relembrar com vocês as operações básicas mesmo, adição, multiplicação com um jogo de sinal, tá? É porque vai que às vezes ficamos algum tempo fora sem estudar e precisamos relembrar mesmo, tá? Então, nesse vídeo aqui, seria mais para relembrar o jogo de sinal só com subtração e adição, tá? E nesse caso aqui, o mais fácil que eu consigo lidar com soma e subtração é pensando em sinal negativo como dívida e sinal positivo como saldo positivo, igual a gente tem no banco. Então, por exemplo, no item A, eu quero resolver mais 3 mais 4, tá? Esse exemplo fica bem simples, mas quando formos trabalhar com equações depois, ou funções, então é bom ter essa base bem firme para depois que vamos trabalhar, por exemplo, com 3x quadrado, para não confundir o sinal, tá? Então, nesse caso aqui, eu penso que eu tenho dois saldos positivos. Se eu tenho dois saldos positivos aqui, então, consequentemente, o resultado na minha conta vai dar positivo, certo? Então, se eu tenho saldo positivo de 3 com saldo positivo de 4, tá? Então, eu tenho saldo positivo de 3 mais 4, 7, né? E depois, no meu exemplo B, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho dois sinais negativos, só que eu estou trabalhando com subtração. Ou seja, eu tenho dois saldos negativos. Se eu tenho a soma de dois saldos negativos, vai ficar o seguinte. O resultado eu sei que vai dar negativo. Então, tendo esses dois saldos negativos, eu vou somar esses dois saldos negativos, fica menos 3 com menos 5. Somando os dois saldos negativos, eu fico com quanto? Saldo negativo de 8, tá? Até aí tudo bem, né? Nisso aqui, devemos prestar atenção no seguinte. Eu estou fazendo com os números inteiros para ficar mais fácil, mas na hora de resolver, esses sinais são importantes. Na hora de trabalhar com uma equação, tal, uma função de segundo grau, esses sinais são importantes, tá? Na letra C, eu vou pensar como o item A e o item B, ou seja, eu vou pensar como o sinal de negativo é minha dívida e o sinal de positivo é meu saldo. Repare o seguinte, que eu tenho menos 7, então eu tenho uma dívida de 7. E eu tenho o saldo positivo de 20. Sempre lembrando que eu pego o sinal que está na frente do meu número, tá? Então, eu faço o seguinte, quem que é maior? A minha dívida ou meu saldo positivo? Quem é maior é meu saldo positivo, que é 20. Então, eu sei que o resultado da minha conta vai ser positivo, porque o saldo positivo vai ser maior, tá? Só que daí, é saldo positivo de quanto? Ó, basta fazer a diferença. Se eu tenho saldo positivo de 20 e tenho uma dívida de 7, eu vou fazer a diferença. 20 menos 7, então tenho saldo positivo de quanto? 13, tá? E podemos pensar nisso em todos os casos. Por exemplo, se você for somar menos 3x com mais 4x, como é que ficaria essa soma? Mesma coisa. Primeiro eu vejo se os dois termos possuem o x, aí eu posso fazer, aplicar o mesmo princípio que eu apliquei nesse item C. Eu vejo que a minha dívida é menos 3x e o saldo positivo é mais 4x. Então, quem que é maior? O meu saldo positivo. Então, o resultado da minha conta, eu sei que vai dar positivo. Só que, para representar um número positivo, eu não preciso colocar esse mais na frente. Se eu quiser omitir, tudo bem. Então, eu tenho o saldo positivo de 4 e o saldo negativo de 3, vai ficar quanto para mim? Vai ficar saldo positivo de 1. Só que esse 1 é 1x, tá? Lembrando que esse 1x também eu posso escrever só o x na frente, tá? Porque eu sei que 1 multiplicado por x vai dar quem? O próprio x, tá? Agora, resolvendo o último item, menos 22 mais 5
eu faço a mesma coisa. Eu tenho saldo negativo de menos 22 e depois eu tenho saldo positivo de 5. Então, quem que é maior? É minha dívida ou meu saldo positivo? É minha dívida. Então, eu sei que o resultado vai dar negativo. Agora, o sinal de negativo eu não posso omitir, eu tenho que deixar ele ali, tá? Então, eu tenho saldo negativo, eu tenho uma dívida, eu tenho um número negativo, porque a minha dívida é maior. O número menos 22 é maior que meu saldo positivo, que é mais 5. Agora, para saber o resultado, eu faço a diferença dos dois. Se eu tenho o saldo negativo de 22, daí eu tenho, somo com saldo positivo de 5, faço a diferença. Aí 22 tira 5, vai dar 17. Então, menos 17, tá? Então, sempre quando for trabalhar com soma e subtração, podemos pensar como saldo devedor, então saldo negativo e saldo positivo, tá? Aí, com isso, eu termino esse vídeo de operação básica, tá? Depois, eu vou revisar com vocês também as operações básicas com a multiplicação, tá bom?